Graças a paz, irmãos. Bem-vindos a mais uma quarta-feira. Dessa vez nós continuaremos os nossos estudos no Catecismo Maior de Westminster. Já temos aí ao longo das últimas quase, uns quase 5 meses, 6 meses, quase 6 meses, estudando o Catecismo Maior. Nós estamos agora na pergunta de número 23. Eu queria começar lendo essa pergunta, e deixa eu colocar na tela, e a resposta dela. Nós estamos estudando agora sobre o pecado. Vimos que o homem ele não permaneceu no estado original no qual ele foi criado. Isso traz consequências. Ele pecou. O pecado original, então, é transmitido a toda a raça humana. Nós vimos isso pela representatividade de Adão, a representatividade pactual de Adão. E agora a pergunta fala sobre as consequências. A que estado ficou reduzido o gênero humano por essa queda? E assim responde. Vou colocar aqui. Essa queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e de miséria. Vamos orar? Pedimos, Senhor, a tua bênção agora, quando estudaremos a tua palavra. O Senhor possa nos ensinar as verdades reveladas pelo Senhor aqui, verdades não só a teu respeito, mas também a nosso respeito, tal como essa, de que por conta do pecado agora nós vivemos nesse estado de miséria, onde nós não podemos deixar de pecar. E pedimos que o Senhor, então, nos ajude a perceber isso no nosso próprio coração, para que possamos buscar a solução em Ti e assim buscar viver uma vida de santidade, fortalecido pelo Senhor, onde nós podemos agora deixar de pecar. Assim pedimos o direcionamento, então, e o convencimento que vem do Espírito àqueles que ainda não conhecem a Ti. Oramos em nome de Jesus. Irmãos, então, quando nós fomos criados, e nós estudamos isso, né, antes da queda, o homem ele é caracterizado por viver num estado de inocência e de justiça. Então, se você olha, por exemplo, o final do capítulo 2 do livro de Gênesis, nós encontramos justamente essa referência do autor ali. O texto diz que um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, existia uma confiança mútua, né, e essa representação do estado de inocência. Mas depois da queda, o estado do homem ele muda. Agora ele é caracterizado como um estado de pecado e como consequência do pecado, miséria. Então, como fica muito claro aqui, meus irmãos, o pecado é o problema principal da humanidade. Tudo decorre dele. Por causa do pecado, primeiro, morte faz parte da história. O Senhor havia dito a Adão e Eva que no dia em que eles comessem da árvore que está no meio do jardim, né, conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Eles morreriam. A serpente distorceu a palavra de Deus, disse que eles não morreriam. No entanto, nós sabemos que nós reconhecemos. O texto diz que eles agora enfrentam a morte. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Romanos, capítulo de número 6, verso de número 23. Aqui tá, pronto. Romanos 6, 23. Diz: o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado, o resultado do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por causa do pecado, morte faz parte da história. Né? Quando Deus institui, como vimos aqui, a Adão e Eva a ordem de não comer do fruto da árvore do bem e do mal, ele atrela a desobediência a essa grave consequência: você vai morrer, não coma. Então, quando eles comem, a morte adentra a história. E é a primeira consequência grave do pecado que leva o homem ao estado de miséria em que ele se encontra. A morte ela é tão grave, irmãos, que ela divide o que é indivisível, alma e corpo. Nós somos criados com essas duas partes, uma visível, o nosso corpo, e a outra invisível, a nossa alma, ou então, nos seus sinônimos da escritura, coração, espírito, são todos aqui sinônimos, ou mente também. É, então nós fomos criados com essas duas partes, corpo e alma.
É interessante porque às vezes a gente vai em velório e a gente diz assim: olha, o fulano não está mais aqui conosco, ele está com o Senhor, o que está aqui é o corpo do fulano. Mas esse é um pensamento equivocado, porque nós somos compostos de corpo e alma. Então, se o corpo do fulano está ali, o fulano está ali. Ao mesmo tempo que a sua alma, que não está ali, está diante da face de Deus, também é o fulano. E é nesse momento que a gente percebe quão grave o pecado é. Porque o pecado dividiu aquilo que jamais poderia se separar, que é o corpo e a alma. Então, essa primeira consequência, a morte, ela é terrível. Ainda considerando a morte como consequência, nós experimentamos a miséria ao enfrentar as fraquezas do nosso corpo. Então, a morte, ela não significa simplesmente uma interrupção imediata da vida, mas ela também significa pequenas e contínuas degradações do nosso corpo e, consequentemente, nossa alma. Então, a gente enfrenta o quê? A gente enfrenta velhice, a gente enfrenta doença, né, mostrando ali o fim cada vez mais presente na nossa vida. Nós enfrentamos essas coisas que antes da queda não haviam, mas que agora atingem o nosso corpo. Mas morte também é a condenação do homem pelo pecado, como nós lemos em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Por conta do pecado também a terra sofre. O texto de Gênesis 3 nos mostra isso. Eu vou abrindo. De Gênesis 3, de 17 a 19, mostra que, dentre as maldições declaradas por Deus logo após a queda, nós encontramos aqui as maldições para a terra. O texto diz: E Adão disse: Visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida, ela produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então nós encontramos aqui as duas, né? Verso 19, a morte, de novo, mas nos versos 17 e 18, essa retratação sobre a terra ser maldita. Então, a terra sofre, é por isso que Paulo vai dizer aos Romanos que ela também aguarda a redenção dos filhos de Deus, ela geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus, e como consequência, né, das maldições da terra, o nosso trabalho é afetado. Ele diz: em suor, em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. No suor do teu rosto comerás o pão. Então você vai trabalhar, e esse trabalho vai ser árduo, mas ele também diz que o trabalho vai ser infrutífero. Ela produzirá cardos e abrolhos, então vai ser difícil. Você vai cuidar da terra, mas ela vem aqui e vai te prejudicar. Isso também por conta do pecado. O que mais é problema? O que mais decorre do pecado? Tiago diz, olha só, capítulo 4, verso 1. Ele diz: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Está dizendo assim: a gente guerreia, a gente discute e a gente cobiça. Porque a gente, no nosso coração, nós desejamos o que não deveríamos. É a ideia do texto como um todo. Então, guerras e contendas também decorrem do pecado. Então, se uma nação está guerreando contra a outra, isso está acontecendo por causa do pecado. Se a gente vive uma pandemia de X anos, isso acontece por causa do pecado. Se o meu joelho já não funciona mais como ele funcionava, por que é? Por causa do pecado. Então, o pecado, ele nos traz a esse estado de miséria. A gente olha ao nosso redor e nada dá certo, a gente sofre, a gente passa por aflições, dificuldades todos os dias no trabalho, na saúde. Pecado. E assim nós percebemos o estado de miséria em que nós nos encontramos. Se morremos, se enfrentamos doenças por causa da queda. Se tem guerras, porque pecamos. Se há dissensões familiares na igreja, no país, por causa da política, e pecado faz parte da história. O que nós devemos perceber é que normalmente nós nos preocupamos muito mais com o estado de miséria do que com o nosso pecado em si. A gente olha muito para aquilo que está acontecendo com a gente ao nosso redor, a gente não olha para o nosso pecado, não atrela uma coisa à outra. E você precisa se lembrar que a miséria decorre do pecado. Nós vivemos essas dificuldades por conta do pecado, porque nós somos pecadores.
Porque os nossos primeiros pais caíram no teste pactual. E ainda, você deve se lembrar que esse estado de miséria é mais do que simplesmente o que acontece com a gente externamente, mas é principalmente a realidade do nosso coração. É que eu queria, então, considerar um texto bíblico, na última parte desse estudo, Mateus capítulo 5, verso de número 3, a primeira bem-aventurança. Ela nos ajuda muito a entender a realidade do nosso coração, o estado de miséria, não só externo, mas interno nosso. Eu queria falar um pouquinho sobre esse texto, explicar ele. O texto diz: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu vou trocar aqui só para ficar mais fácil, deixar o texto aqui na tela. Pronto, deixa eu tirar isso aí que apareceu. Beleza, agora sim. Então, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muitas perguntas a gente pode fazer, né? O que liga vocês de humilde de espírito? O que isso quer dizer? Quem são esses humildes de espírito? Como assim o reino dos céus é deles? O que isso significa? É o que eu quero mostrar aqui para vocês, a partir das nossas intenções nesse estudo. Os bem-aventurados, meus irmãos, são aqueles que de alguma forma são favorecidos por Deus, são abençoados por Deus, eles são felizes. Mas essa não é uma felicidade comum, conforme os moldes que o mundo reconhece como felicidade. Eles que de alguma forma são favorecidos por Deus, eles têm algo que é além dessa felicidade, é muito mais do que um mero contentamento interior. É uma alegria plena de reconhecer a bênção de Deus na vida. E nós somos criados para essa felicidade. Aqui está o ponto. Não tem como a gente ser feliz, plenamente feliz, a parte de Deus. E é por isso que no início do Sermão do Monte, na primeira bem-aventurança, Jesus mostra como a plena felicidade não está na materialidade do mundo, mas está ligada ao relacionamento com Deus. De maneira íntima está ligada ao relacionamento com Deus. Então, é aqui que está. A porta de entrada para um relacionamento com Deus é essa aqui. A humildade de espírito. E o que significa ser humilde de espírito? A gente poderia traduzir isso como pobreza de espírito, ou aqui para satisfazer as nossas intenções nessa noite, uma miséria de espírito. Essa pobreza ela não está relacionada com o aspecto material. Não é deixar de ter recursos, morar num lugar simples ou não morar em lugar nenhum. Não tem nada a ver com isso. Não ter carro, ter carro. Não tem nada a ver com finanças e recursos materiais. Essa miséria, ela está ligada ao reconhecimento. Essa pobreza, essa humildade de espírito, está ligada ao reconhecimento da nossa miséria espiritual. Ligada ao reconhecimento de que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, como Paulo escreve aos Efésios. E que por isso não temos nada a oferecer a ninguém. Eu sou um miserável espiritual. Eu não tenho nada para oferecer para ninguém, para vocês, muito menos para Deus. Jesus está dizendo que quem sabe disso, os que sabem que não tem nada a oferecer a Deus e dependem de Deus em tudo, são bem-aventurados, são felizes. E ele dá uma razão para isso. Sabe por que aqueles que sabem que não tem nada a oferecer a Deus e dependem dele em tudo são felizes? Porque eles têm o reino dos céus. Então, os pobres de espírito, os miseráveis espirituais, são bem-aventurados porque têm o reino dos céus e eles têm o reino dos céus porque eles sabem disso. Porque eles reconhecem a sua miséria espiritual. Então, é isso que significa ser um miserável espiritual. Esse estado de miséria a qual nós somos reduzidos não é simplesmente físico, mas é espiritual também. Nós somos miseráveis ao ponto de não ter nada para oferecer. Eu não posso resolver a minha situação. Eu não tenho o que fazer comigo mesmo. Eu não posso me salvar. Eu preciso de um salvador. Eu sou tão pobre em termos espirituais, eu não tenho como sair da situação em que eu estou. Eu não tenho nada. Nada, nada, nada. Absolutamente nada. Mas aí o texto diz que aqueles que reconhecem isso, então, são felizes, porque eles têm o reino dos céus. E apesar disso estar no presente, né, eles têm, o reino dos céus é deles. Nós sabemos, meus irmãos, que isso não significa a posse atual do reino. A fala do evangelista Mateus, né, o registro da fala de Jesus aqui por parte de Mateus, indica a certeza da posse desse reino. De qualquer forma, isso não exclui a realidade de que nós, os humildes de espírito, que reconhecem a sua miséria espiritual, já usufruem
das bênçãos terrenas deste reino que foi inaugurado pelo Senhor Jesus. Assim, então, nós reconhecemos, meus irmãos, e Jesus começa expondo quão felizes são os que reconhecem a sua necessidade espiritual, porque essa é a porta de entrada para um relacionamento com Deus e para a felicidade plena. Os miseráveis espiritualmente só podem ser felizes e são mais que felizes porque reconhecem a miséria em que eles se encontram, decorrente da queda, como nós vimos aqui. Deixa eu voltar aqui a resposta. Decorrentes da queda, e sabem que só através de Jesus Cristo esse estado em que se encontram de miséria e pecado pode ser restaurado. É sobre isso, então, que fala a bem-aventurança, é sobre isso que fala a pergunta 23 do Catecismo Maior de Westminster, e essa é a nossa realidade sem Cristo. Então, se você se encontra nessa circunstância, nessa situação, volte ao Senhor Jesus. Reconheça a necessidade que você tem de um Salvador, que você não tem nada para oferecer a si mesmo. A si mesmo. Que Deus assim te abençoe. Vamos orar mais uma vez e encerrar o nosso estudo essa noite, meus irmãos. Agradecemos-te, Senhor, pela tua palavra viva, eficaz, cortante, Senhor. Ela serve para que nós compreendamos, percebamos a realidade em que nós nos encontramos, realidade de pecado e miséria. E assim nos aponta também para a necessidade que nós temos de um Salvador, e é por isso que nós nos dobramos diante do Senhor, pedindo ao Senhor perdão por quem somos e o que fazemos, pedindo ao Senhor misericórdia para que o Senhor nos livre da miséria que certamente enfrentamos por conta do pecado, mas também e principalmente para que o Senhor nos salve de quem somos, porque nós não conseguiremos isso sem o Senhor. Assim oramos a Ti por aqueles que nos ouvem e não conhecem ao Senhor. Que o Espírito possa convencê-los desta realidade através da Tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não se esqueçam dos nossos compromissos do fim de semana. Estamos aí no CBF na sexta, no sábado, depois domingo de manhã. Depois também temos a nossa escola dominical, domingo pela manhã e domingo à noite, o nosso culto vespertino. Certo? São esses os nossos compromissos. Orem por esses trabalhos. Lembrem-se também de estarem presentes, de convidarem pessoas para estarem conosco na rua Paulo César 223. No mais, que Deus abençoe. Desejo uma boa noite a todos e um bom resto de quarta-feira, de semana também a todos. Tchau, tchau.